Biossegurança, desinfecção, tipos e classificação. Eu, Érica, vou apresentar o trabalho de biossegurança junto com os meus colegas Daniele e Guilherme. A biossegurança é um termo cada vez mais debatido dentre os profissionais da área da saúde. Várias condutas devem ser tomadas e seguidas para que possam ser interrompidas, diminuídas, sim, as disseminações de contaminações em consultórios odontológicos. A busca pela atualização dos profissionais da saúde e auxiliares é algo indispensável e de suma importância. Várias são as condutas que estes podem adotar para que seus procedimentos sejam realizados com sucesso. Tais adaptações nunca e não devem jamais ser vistas pelos profissionais como obstáculos, e sim como um desenvolvimento de conduta para que seja realizado em conjunto, buscando sempre o melhor para o atendimento e bem-estar do próximo. A desinfecção. A desinfecção é o processo de eliminação de formas vegetativas existentes em superfícies inanimadas mediante a aplicação de agentes químicos e ou físicos. Desinfetantes são produtos representados por substâncias químicas capazes de destruir bactérias, fungos e vírus, porém não destroem os esporos. Para a destruição dos esporos, nós temos que utilizar a autoclave, ou seja, materiais que são permitidos que vá à autoclave, porque a autoclave chega a uma temperatura e assim eliminando, matando os esporos. Antes do procedimento da desinfecção, deve-se proceder à limpeza. A limpeza sendo ela mecânica, ou em cubas ultrassônicas do alvo em questão. Bom, que compreende a remoção da sujidade da matéria, Então, assim, conforme a lavagem, o procedimento mecânico da lavagem dos materiais ou utilização das cubas ultrassônicas, eles vão auxiliar na eliminação da sujidade, tirando assim a gordura, o sangue ou o pus. Ou qualquer outro tipo de material como cimentos, resinas, aderidos aos instrumentais e superfícies vegetativas existentes em superfícies inanimadas. E mediante a isso tudo, com a ajuda dos agentes químicos e físicos, A limpeza correta representa a etapa essencial para o controle microbiano, reduzindo a carga bacteriana, e assim utilizamos a água, o sabão, a escova, com a cuba ultrassônica também, e essas soluções desencrustrantes, como os detergentes enzimáticos. Darei agora o próximo passo para a minha colega Daniele. Oi, meu nome é Daniele, então nós vamos falar um pouquinho sobre produtos químicos e processos de esterilização. Nisso inclui autoclave e estufa, que são utilizados para desinfecção. Então vamos começar com esterilização química. Para que a esterilização por meio químico seja eficaz, faz-se necessário os seguintes cuidados: imergir o artigo na solução adequada, ou seja, hipoclorito de sódio a 1% ou ácido peracético a 1%, preenchendo o interior das tubulações, ou seja, mangueiras cirúrgicas e tal, E com o auxílio da seringa, evitando a formação de bolhas de ar. Usar EPI, que seria luvas de borracha, óculos de proteção, gorro e máscara, por conta desses produtos químicos, e manter o ambiente arejado com boa ventilação local. Observar e respeitar o tempo de exposição indicado, mantendo o recipiente tampado, sempre tampado, tá? Enxaguar os artigos submetidos, inclusive no interior das tubulações, como com água esterilizada e técnica séptica. Recomendam-se múltiplos enxágues para eliminar todo o resíduo do produto, tá bom? Secar extremamente os artigos com técnica séptica e compressa estéril. Acondicionar o artigo processado, sempre sequinho, da melhor forma, tá bom?
O único esterilizante químico autorizado é o ácido peracético a 1%, devendo ser utilizado com a imersão total de 8 a 10 horas. Além de ser observado o prazo de validade, devem ser observadas as seguintes condições do produto, com rediluição, presença de sujidade. A esterilização química deve ser utilizada somente para produtos termosensíveis, como artigos de acrílico, plástico, nylon, tubos de borracha, silicone, que esses não resistem em autoclave, por exemplo, tá bom? Os procedimentos de desinfecção, né? Os agentes químicos para desinfecção das clínicas e laboratórios devem ser aqueles registrados no Ministério da Saúde como desinfetante hospitalar. Devem ser efetivos contra o bacilo da tuberculose. Suas atividades virucidas devem incluir vírus hidrófilicos, como a herpes simples, 1 e 2, influenza, entre outros, tá bom? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o composto clorado, que são liberados de cloroativo, sendo mais utilizado aquele que a gente já conhece, que é o hipoclorito de sódio. Ele é indicado para desinfecção de nível intermediário de artigos nas concentrações que variam de 0,02 a 1%, devendo o artigo ficar submerso por um período de 20 a 60 minutos. Sua atividade é dificultada pela presença de altas temperaturas. Então, o cloro é altamente corrosivo para metais. Então, para metais, o hipoclorito de sódio não é indicado, tá bom? O hipoclorito de sódio, ele deve ser colocado em recipiente plástico, devendo ser utilizado imediatamente após diluição e desprezado em 24 horas. Normalmente, as águas sanitárias são comercializadas em uma concentração de 2,5%. Para desinfecção, utiliza-se a concentração de 1%. Então, realizamos a seguinte diluição: relação de 25 partes de água para uma parte de hipoclorito de sódio a 2,5%, tá bom? Então, os álcoois. O produto a ser utilizado é o álcool etílico a 70%. Eles são bactericidas de baixa potência, destroem o bacilo da tuberculose e o vírus da herpes simples, mas não o vírus da hepatite B. Eles são irritantes à pele, quando deixados por períodos prolongados e causam seu ressecamento. O álcool, embora eficaz, ele evapora rapidamente, sendo que os materiais devem ser friccionados na superfície. Não é aconselhável emergir os materiais em álcool devido à sua evaporação e pela dificuldade de ação quando em contato com o material. Não pode ser utilizado em acrílico, borracha e tubos plásticos, tá bom? O ácido peracético, 1%. Essa substância é indicada pela vigilância sanitária para substituir o glutaraldeído, que possui uso restrito. Solução é de pronto uso, não coagula sangue ou tecidos, compatível com metais. Tem rápida ação esterilizante, mesmo em baixas temperaturas. Pode ser utilizado com desinfetantes de superfície e esterilizante. Detergente enzimático, indicado para limpeza inicial do instrumental, ajuda a remover matéria orgânica, e tudo mais. Ele não danifica o instrumento, é biodegradável, não possui efeito antibacteriano. A clorexidina, 2%, é indicado para antisepsia, rápido efeito, tá bom? Sabão degermante, sabão com alguma substância antisséptica, por exemplo, clorexidina, utilizado para desinfecção das mãos. Vale lembrar também que todos esses produtos que a gente falou agora, que a gente comentou um pouquinho, é super importante o equipamento de proteção individual, tá bom? Os EPIs. Então tem que usar luva, o óculos, avental descartável, tá bom? Tudo certinho, tá? Até mesmo para se proteger e também para não correr o risco de recontaminar o artigo. Agora vamos falar um pouquinho sobre a autoclave, O que é uma autoclave? É talvez um dos dispositivos mais importantes no campo da medicina. Ela
aquece soluções acima do seu ponto de ebulição para esterilizar instrumentos médicos ou laboratoriais. A autoclave é também utilizada na indústria para realizar a esterilização de certos produtos durante o processo de fabricação. Para se utilizar a autoclave, a gente tem alguns meios para realizar, Então, a gente tem que, antes de mais nada, embalar o produto, Utilizar caixas de aços perfuradas, envoltas internamente e externamente em tecido duplo de algodão cru, de cor selecionada para cada turma, ou em papel de grau cirúrgico, Isso é super importante. O campo de algodão deverá ser lavado toda semana. Para isto, é importante sempre realizar 2 jogos, Ou de acordo com a instituição, de acordo com a clínica. Importante também nessa embalagem ter a identificação, ou seja, rotular o material com fita, indicando a data da esterilização, o nome do profissional que realizou, tudo certinho, tá bom? Tem também o controle biológico, que é super importante, Ele é realizado uma vez por semana e após a cada manutenção. Importante também a gente respeitar o tempo de esterilização. Isso vai muito de acordo com o fabricante da autoclave. Então, é importante você saber a marca que você compra, a eficiência dela, tudo certinho. A sua recomendação de uso da autoclave, a gente tem que observar muito a recomendação do fabricante em relação aos dispositivos de segurança, limpeza e reposição da água no reservatório. Dispor o material na autoclave de forma a permitir a penetração e circulação do vapor e a eliminação do ar, tá bom? Utilizando 80% da capacidade. Abrir gradualmente a porta da autoclave para evitar a condensação do vapor residual. O armazenamento, o material esterilizado deve ficar em local seco com a umidade relativa do ar entre 30% a 60% e a temperatura varia em torno de 25 graus Celsius. Evitar a remoção dos artigos esterilizados de dentro da autoclave antes do total resfriamento, evitando diminuir a resistência das embalagens, tá bom? Vamos falar um pouquinho também sobre a classificação de desinfecção. Então, existem 3 níveis, de classificação. Então, seria o alto nível, que destrói todos os tipos de micro-organismo, com exceção a alto número de esporos. Um dos exemplos seria a glutaraldeído, 2%, ácido peracético, peróxido de hidrogênio, Esse daí são os que destrói todos os micro-organismos, tá bom? Médio nível, ou nível intermediário, elimina bactérias vegetativas, a maioria dos vírus, fungos e micobactérias da tuberculose, tá bom? Então, um dos produtos seria o álcool 70% e o hipoclorito de sódio a 1%. E o baixo nível, esse elimina a maioria das bactérias, alguns vírus e fungos. Porém, ele não elimina micobactérias e esporos bacterianos. Por exemplo, seria o hipoclorito de sódio 0,025%. Então, o que são artigos? Artigos são instrumentos de diversas naturezas que podem ser veículos de contaminação. Por este motivo, esse método consiste em dividir os aparelhos cirúrgicos em 3 graus diferentes. Então, vamos lá. Artigo crítico são objetos que entram em contato com os tecidos estéreis ou o sistema vascular e têm alto risco de transmitir infecção. Esses artigos que penetram através da pele e mucosas adjacentes acabam atingindo os tecidos epiteliais, tudo. Isso inclui materiais como agulhas, lâminas de bisturi, sondas exploradoras, sondas periodontais, material cirúrgico e outros. Exigem esterilização ou uso único, ou seja, uso descartável. Artigo semicrítico. Inclui itens que entram em contato com a pele não intacta ou membrana.
Então, artigos semicríticos são aqueles que entram em contato com a pele não íntegra ou com mucosas íntegras, né? Como condensadores de amálgama, espátula de inserção de resinas, etc. Para isso daí exigem desinfecção de alta atividade biocida ou esterilização, tá bom? Artigos não críticos, né, são itens não críticos para os pacientes e são aqueles que entram em contato apenas com a pele intacta do paciente, ou seja, como o refletor, macas, cadeiras, piso e mobiliário em geral, exigem limpeza e desinfecção de atividade biocida intermediária. Vale lembrar também que dentro desses artigos é muito importante observar e fazer a desinfecção correta. Por exemplo, o piso. O piso é limpeza com água e sabão, a desinfecção é realizada com hipoclorito de sódio a 1%, é fricção. A periodicidade é diária, Então, assim, é importante sempre, de acordo com a classificação dos artigos, você realizar ou a cada atendimento, ou diário, ou semanal, tá bom? Então, assim, é muito importante isso dentro de um consultório. E quando vai se manusear, os objetos que entram em contato com os tecidos e tudo mais, é importante a gente tomar algumas precauções básicas, para se evitar alguns acidentes. Então, tem que ter a máxima atenção durante a realização dos procedimentos, jamais utilizar os dedos como anteparo durante a realização de procedimentos que envolvam os materiais pérforos cortantes, as agulhas que são utilizadas para anestesiar ou qualquer outra coisa não devem ser reencapadas, entortadas, quebradas ou retiradas da seringa com as mãos, que isso pode ocasionar ferimento e também pode ocasionar infecção, algo mais sério. Então, todo material pérfuro-cortante, agulhas, lâminas de bisturi, entre outros, mesmo que estéril, deve ser desprezado em recipiente resistente à perfuração e com tampa, tá bom? Bom, as características do desinfetante ideal são algumas dessas, como penetrabilidade, amplo aspecto, ação rápida, não corrosivo, fácil de usar, odor não desagradável e, acima de tudo, econômico, já que o produto deve ser utilizado por um ASB, TSB ou até mesmo um cirurgião dentista na entrada e saída de cada paciente para que a sala sempre esteja estéril e pronta para receber o próximo. Bom, agora vamos falar das barreiras físicas que são importantes aliados no controle de infecções de superfícies e mobiliários da clínica odontológica. A principal função das barreiras é a proteção das mãos da equipe de saúde bucal. Com os procedimentos odontológicos clínicos, é necessário que haja preocupação com a proteção das superfícies que ficam em contato com o entorno de pacientes e profissionais. O objetivo da barreira é evitar a infecção cruzada, evento bastante comum em procedimentos clínicos. Superfícies imobiliárias estão sujeitas ao toque das mãos, respingos e aerosóis, de canetas e tríplices. Atualmente são produzidas cadeiras e mochos mais lisos e sem costuras, por pontas autoclavadas, equipamentos com comandas acionados com o pé, dentre outras adaptações. Entretanto, botões e alças devem ser recobertos com barreiras impermeáveis, como do tipo de plástico. As barreiras devem ser trocadas a cada atendimento, promovendo limpeza e desinfecção, com álcool a 70% ou ácido peracético a cada troca. As sobreluvas de plástico são barreiras bastante utilizadas em situações onde há trabalho a 4 mãos, ou quando o cirurgião dentista se encontra sem auxílio, durante o atendimento quando é necessário buscar objetos ou abrir gavetas. Todas as barreiras devem ser colocadas somente sobre as superfícies que serão utilizadas em cada atendimento. Não é correto plastificar a sala inteira. Esta conduta, embora de falsa aparência de controle de infecção, acarreta um aumento considerável da infecção cruzada. Bom, devemos utilizar barreiras nas seguintes superfícies: botões de cadeira, alça de refletor, encosto do mocho e as pontas das unidades de sucção. Aplicar o filme de PVC.
superfícies da bancada e do carrinho auxiliar, pontas, como caneta de alta rotação, envolver em proteção descartável de látex ou sacolés, manoplas, cones e controle do aparelho de raio-x, cabo e espelhos não odontológicos. Barreiras físicas, envolvendo com filme PVC ou outras superfícies como seringa tríplice e seus encaixes, preferencialmente suas pontas descartáveis, não dispondo desse produto cobrir com tubo plástico descartável. Pontas, mangueiras, botões de controle periféricos e cabos de fibra ótica de fotopolimerizador, e são grandes aliados para a economia de tempo e prevenção das cadeiras séptico do procedimento, sobreluvas para evitar a infecção cruzada. Bom, como considerações finais, entendemos que a contaminação cruzada é um fator determinante para que o profissional não seja omisso, protegendo assim o bem-estar da saúde do paciente e da sua equipe. A partir deste trabalho, observou-se a importância do conhecimento e calibração dos profissionais de saúde. Como forma de prevenção, todo artigo manipulado durante procedimentos deve ser considerado contaminado. Para guiar o profissional de maneira correta, os artigos devem ser classificados quanto à sua potencial de contaminação, aplicando-se condutas pertinentes para cada tipo. Diferentes substâncias podem ser utilizadas, sendo aqui escolhido o ácido paracético 0,2%. Sua escolha foi baseada em suas características e benefícios, sendo um desinfetante de alto nível, não danificando a saúde do profissional comparado às outras substâncias. Todo o passo a passo utilizado nos processos estão de acordo com as normas da Anvisa. Assim, o Departamento de Odontologia deve exigir a fiscalização das disciplinas para que se tenha certeza do comprometimento e seguimento de todas as normas estabelecidas, encontrando uma punição cabível ao aluno em caso de não cumprimento de protocolos. A proposta destes permitirá que estudantes e professores prestem à comunidade um atendimento cada vez mais seguro e de qualidade, comprovando assim a seriedade e comprometimento da instituição.